Ótimo, pessoal. A gente conseguiu dar uma olhada nessa lateral aqui, nessa parte superior. Teve uma explicação boa nisso, né? E a gente vai falar um pouco do lado direito aqui, onde tem essas partes de subtool, tá? Lembrando mais uma vez que aqui em cima tem Alpha, Brush, Color, todas essas abas, né? Todas essas partes aqui em cima, elas são mutáveis. Você pode, o tool mesmo que está aqui do lado, ó, se eu clicar nesse botãozinho, ela some, tá vendo? Você pode ficar, se você quiser acessar a tool somente por aqui, também pode, né? É que geralmente a gente acessa tanto essa tool aqui, que a gente acaba deixando a fixa aqui, beleza? Beleza, vamos dar uma destrinchada aqui nessa parte de tool aqui, que tem bastante coisa, e eu queria fazer com que vocês realmente compreendam como funciona isso. Essa abinha aqui do lado, né, essa semi-aba aqui, as partes que eu gostaria que vocês realmente tivessem noção do que seja, que foi o chão, né, o floor que eu falei, a perspectiva, tá? Aqui tem o tal do L-Sim, tá vendo aqui? É como se fosse a simetria local. Deixa eu ver aqui. Aí, cadê? Floor. Esse frame aqui, se você apertar o frame, ele vai dar ele vai pegar tudo que você tem na tela e dar um ajustado. Se você apertar o F, é a tecla de atalho, né? Se você parar aqui do lado, você vai ver um F aqui do lado. O Move é o Pan, né? Que a gente faz com a caneta, quando eu mostrei. E o Zoom já está tudo aqui. Isso é bem tranquilo. Aqui o Polyframe que a gente mostrou, o Transparent, a gente vai ver isso, como é que funciona mais para frente. E o Solo também, o Solo a gente só consegue trabalhar com esse botão aqui se a gente tiver mais subtools na tela, tá? Esse Expose aqui é besteira, depois a gente vai até aprender a configurar essa tela aqui e deixar somente as coisas que a gente usa bastante, para a gente ter otimização aqui melhor ainda, tá? Então vamos aqui para o lado direito, a gente tem aqui a Tool, a gente tem Load Tool. Se eu clicar aqui em Load Tool, deixa eu ver se eu posso fazer uma load aqui, ó. Tem aqui inclusive tem um objeto aqui que acho que foi eu que fiz, deixa eu ver se é. Ó, ele fez um tool. Ó, esse aqui foi um projeto que eu estava trabalhando, que eu fiz pro Halloween. Eu fiz rapidinho, tá vendo? É um Frankenstein. Então, se você vier em Load aqui, Load Tool, você consegue fazer a load de uma tool, né? Se você vier aqui do lado direito, Save, vai salvar, óbvio, é bem autoexplicativo, né? Vou descer aqui só para falar as coisas mais importantes. O import e o export, geralmente você importa arquivos OBJ, né? Que são arquivos tipo, de um arquivo que abrange mais programas. Vários programas exportam em OBJ, então você pode vir aqui e exportar da mesma forma, você pode exportar em OBJ também. Aqui embaixo, esse GoZ aqui, eu não sou muito fã de utilizar, tem muita gente que utiliza. Se você apertar aqui em GoZ, se você tiver um outro programa que tem conexão, que faz ponte com o ZBrush, como 3ds Max, Maya, não sei, Cinema 4D, esses programas, se ele tiver instalado, você apertar GoZ, ele vai perguntar para você quais os programas que você tem instalado. E aí você falando, ó, eu tenho o Maya, eu quero que você use o GoZ no Maya. Ele vai mandar o que você está selecionado para dentro do Maya, né? Eu, eu, eu não gosto muito de usar porque eu gosto de ter controle do que eu estou fazendo. E quando uma máquina vai fazer para mim, eu fico um pouco agoniado. Eu gosto de saber se está no tamanho certo, na escala certa. Então, geralmente, eu exporto e importo no lugar. Mas tá aqui, dá para usar. Enfim, algumas vezes eu já cheguei a usar, mas comecei a parar, enfim. Tá? Tá aqui o golzinho. Descendo mais um pouquinho, eu mostrei para vocês onde tem a tool, né? Tem várias primitivas, vamos dizer assim, tá? Aqui embaixo, aqui, ó, nessa abinha, vão aparecer, se eu der load de mais outro projeto, vou dar um load aqui de outra coisa qualquer aqui que eu possa mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui não. Espera aí. Vou dar um load nesse aqui, ó. Ok, vamos ver esse Hulk aqui.
não sei o que que é. Porque às vezes eu começo os projetos e deixo ele lá numa pasta sombria descansando. Ah, esse aqui foi um projeto antigão que eu estava fazendo e meio que estacionou, tá vendo? Eu fiz a blocagem do corpo do Homem-Aranha e tal. Então repara, tem que terminar esse projeto. Então repara que quando eu fiz o load, ele fica aparecendo aqui. Vários objetos que eu fizer load, ele vai aparecer aqui. Se eu não quiser, repara aqui que agora eu tenho esse, apertar a tecla F, tá vendo? Tem esse aqui, aperta a tecla F. Repara que cada um, quando você aperta a tecla F, ele dá o frame. Mas digamos que eu não queira mais, eu não quero mais que esse projeto fique aqui, tá vendo? Ele está aqui, ó. Se eu vier aqui embaixo, meu celular começou a falar comigo. Se eu vier aqui embaixo, aqui, ó, eu estou aqui no projeto do Hulk contra o Homem-Aranha, eu tenho subtool, tá vendo? Tem todas as subtools aqui. Só que realmente eu não quero nem que ela fique aparecendo aqui, porque às vezes pode confundir, você pode ficar com tantos projetos abertos aqui, que às vezes você não quer que ele fique mais ali. Então isso é muito organizado. Você vai descendo aqui embaixo, aqui, ó, tem Del All aqui, ó, tá vendo? Se eu clicar em Del All e der OK, ele vai deletar tudo, ele vai sumir até aqui da sua área. Então é bem legal manter, saber que isso aqui existe, né? E que vai organizar a sua área de trabalho, que a organização aqui é super importante. Então repara que eu tenho de novo aqui, beleza? Isso é importante. Foi até bom eu abrir esse projeto aqui, que eu quero falar um pouco aqui sobre como funciona a Subtool, né? A gente tem aqui, ó, repara que eu tenho esse olho aqui, eu tenho esses olhinhos aqui. Conforme eu vou desligando os olhos, repara que vai sumindo da tela. Só fica somente o que eu quero ver. O tecla de atalho aqui que eu acho bem interessante é, se eu estou nesse objeto aqui, na camisa dele, digamos que eu só quero ela aparecendo. Se eu apertar Shift e apertar nesse olho, repara que ele mostra tudo ou esconde tudo, tá vendo? Como eu estou nesse, mesmo com o olho apagado, ele vai aparecer. Se eu clicar nesse aqui, ele vai aparecendo cada um que eu clicar, tá vendo? Então, se eu apertar a tecla que sobe e desce a setinha, eu consigo navegar entre as subtools subindo e descendo. Então é bem legal isso aqui, tá? Uma outra coisa que eu queria falar ainda aqui em subtool, que é importante, eu vou clicar de novo aqui no nosso projeto inicial aqui, maravilhoso, que é o seguinte, eu vou criar mais uma subtool aqui, para vocês saberem para que serve esse botãozinho aqui, ó, bem importante. Como é que eu crio uma subtool aqui? Tem diversas formas. Uma delas é vir aqui embaixo e dar um append, tá vendo aqui? Um append. Eu posso pegar um outro objeto. Repara que ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Tem agora uma esfera. Só que ela está grande, ela está maior que o box. Se eu apertar aqui em transfer, transparente aqui, ó. Deixa eu desligar o ghost. Repara que eu vejo ele lá dentro, tá vendo? Então para isso que serve esse transparente aqui, ó. Para você ver o que está por dentro, caso você queira trabalhar com referência de outro objeto. Se eu vier aqui e clicar no meu gizmo aqui, ó, eu estou na bolinha selecionada, eu venho aqui no escala aqui, eu diminuo, tá vendo? Posso diminuir, vou desligar o transparente, que agora foi para dentro, ó. Vou colocar mais ou menos posicionado aqui. Beleza? Repara, eu vou ligar esse botãozinho aqui do lado, que ele é subtração. A subtração vai ter sempre que estar abaixo do objeto que eu quero subtrair, beleza? Se eu vier aqui embaixo e ligar o Live Boolean, ele te mostra um preview dessa subtração. Isso daqui é bem legal, muito bom, adianta bastante, principalmente quando a gente for fazer a engenharia do nosso projeto, quando a gente for cortar o projeto para impressão, a gente vai usar bastante esse Live Boolean. Então você pode mover, você pode saber exatamente o que vai acontecer com esse Boolean antes mesmo de aplicar ele. Beleza? Lembrando que o objeto que vai fazer a subtração tem que estar sempre embaixo de quem ele vai subtrair, certo? Se eu botar ele para cima, ó, se eu vier aqui, apertar esse botãozinho aqui, ó, Move Up aqui, ó, essa setinha curva, e clicar aqui, ó, repara que ele não vai. Eu estou aplicando aqui o Boolean, mas ele não está aplicando no objeto, tá vendo? Porque daqui para baixo ele não tem nada embaixo cortando ele. Se eu clicar aqui em cima,
Mesma coisa, tá vendo? Então eu tenho que deixar ele embaixo. Repara que agora ele vai. Beleza? Deixa eu ver aqui mais para baixo. Já falei para vocês isso aqui, move. Tem aqui o folder, né? A gente pode criar a pasta aqui. Se você clicar aqui, new folder. Deixa eu apertar aqui o do Frank aqui, que dá. Apertar Shift, apertar os olhinhos. Tecla F. O legal também do F é o seguinte, se eu apertar uma vez, ele vai dar um frame no objeto que eu estou selecionado. Estou selecionado no cabelo, ou seja, ele pega o cabelo e me coloca logo no meio da tela. Se eu clicar no outro objeto, ó, ele vai dar um frame nesse objeto no meio da tela. Se eu apertar o F de novo, ele dá um frame no objeto inteiro, beleza? Beleza. Então, beleza. Se eu clicar aqui New Fold, vou clicar New Fold e vou colocar Head. Tá aqui, a cabeça. Outra coisinha, eu costumo escrever muito em inglês, primeiro que é para treinar o inglês, né? A gente acaba, sei lá, trabalhando para um monte de empresa fora, então eu pratico. E outra coisa também é que o meu teclado, ele não tem acento nem alguns caracteres que a gente tem em português, enfim. Então vocês vão ver várias vezes, às vezes eu escrevendo o nome em inglês, mas não é por isso. Então aqui, ó, eu criei o objeto que eu estava selecionado, ele automaticamente já joga nessa pasta, tá? Vou apertar Shift, vou clicar nesse olho aqui, ó, e vou deixar somente essa pasta aqui. Repara que eu apertando Shift, eu cliquei numa subtool. Se eu clicar na pasta, ela não vai interagir com o restante, tá vendo? Ó. Tá? Shift, clica no subtool, desliga tudo. A pasta que eu tenho, eu vou deixar ligada, tá vendo que eu tenho esse olhinho. Agora, digamos que eu queira colocar, beleza, a cabeça tá aqui, né? Eu vou querer colocar o cabelo lá dentro. Eu vou clicar e arrastar para esse nome aqui, ó. Tá lá dentro, tá vendo? Vou ligar o olhinho também. Vou pegar esse aqui e arrastar para dentro dessa pasta. Repara que eu estou clicando e tem que ter certeza que está clicada mesmo, que você está arrastando, porque às vezes você acha que botou e não botou. Então tem que ter bastante certeza. Estou aqui em cima do nome, tá vendo? Beleza? Eu vou agora ligar aqui tudo, apertar Shift, ligar tudo. Eu queria mostrar aqui uma coisa para vocês ainda. Qual é a propriedade que tem aqui que eu acho útil em usar pasta e ao mesmo tempo utilizar o gizmo. Bom, a gente sabe que agora, se eu desligar aqui esse olho da pasta, repara, deixa eu clicar na camisa. Se eu desligar a pasta, ainda estou com os olhos de fora ainda. O olho, acho que é esse aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Bom, repara que agora eu tenho aqui, ó, se eu ligar e desligar, eu desligo e ligo a cabeça inteira, tá vendo? O corpo está aqui fora. Eu vou ligar a cabeça, vou vir aqui, ó, e clicar nesse botãozinho aqui, tá vendo aqui, nessa engrenagem? Se eu clicar aqui, tem Transpose Set, tá vendo aqui? Se eu clicar em Transpose Set, repara o que vai acontecer. Ele vai ligar o meu gizmo, ele vai aparecer meio louco aqui embaixo, não sei porquê, enfim. Tá, porque eu estou selecionado na camisa, tá vendo aqui? Estou selecionado essa camisa aqui, mas se eu vir aqui e clicar na cabeça, ele vai para o centro, né? Ele vai usar o gizmo da cabeça, que está ainda aqui embaixo, está um pouquinho fora, tá? Mas digamos que eu queira ajustar o gizmo em relação à cabeça para funcionar a meu favor. Por exemplo, eu quero ampliar somente a cabeça. Uma vez que eu faço isso, que eu aperto aqui e clico Transpose Set, ele vai pegar todo mundo desta pasta e vai tratar como se fosse um grupo. E aí eu posso escalonar, rotacionar somente aquele grupo. Isso aqui é um adianto bem legal. Se você organizar o seu projeto desde o início, é bem vantajoso. Repara que ele já ligou, ele liga essa lateral aqui. Se eu desligar, tá vendo? Se eu ligar de novo, ele já ligou e vai deixar exatamente isso. Se eu mover aqui, ó, ele vai mover a cabeça, tá vendo? Ele move somente a cabeça. Beleza, se eu quiser dar uma escalonada, ó, ele vai escalonar, mas sai um pouco porque o pivô não está ali. Como é que eu ajusto o pivô? Se eu apertar Alt, clicar aqui, eu consigo mover o pivô para o lugar que eu quero. De lado, tá vendo? Se eu quiser o pivô bem no centro aqui, eu posso mover para o lugar que eu quero e escalonar a partir dali. Você vai ver que a cabeça ainda está saindo um pouquinho, bota um pouco mais para baixo. Você vai ver que a cabeça vai ampliar
e vai ficar dentro do... um pouquinho. Beleza? Então, essa é a propriedade de pasta, que eu acho bem útil. Quando eu apertar esse botãozinho aqui, ó, ou simplesmente clicar aqui em Draw para trabalhar de novo, você consegue ampliar objetos, mover, rotacionar com muito mais facilidade. Se eu vir aqui, se eu precisar rotacionar, ó, voltar Draw. Se eu der Ctrl Z, óbvio que eu consigo ter isso tudo também para desfazer, tá? Bem legal. Vou descendo aqui embaixo agora, a gente vai ver aqui botões que são curiosos. Por exemplo, se All Low aqui, ó, se eu apertar All Low, tudo que eu tiver com subdivisão, vocês vão entender o que eu quero dizer com subdivisão. Tudo que eu tiver com subdivisão, ele vai colocar no mínimo possível. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Esse meu projeto aqui que a gente fez inicialmente aqui. Vamos lá. Lembra que eu dei várias divisões aqui? Eu vim em Geometry, aí eu vim aqui e subdividir. Deixa eu pegar ele aqui de novo. Aqui é para selecionar ele aqui. Você pode clicar em Alt e clicar no objeto. Se eu clicar em Alt, deixa eu só desligar o Live Boolean. Tenho duas subtools. Se eu apertar Alt e apertar na esfera, eu seleciono a esfera. Repara que eu estou na esfera. Repara esse quadradinho aqui, ó, do meu subtool. Se eu clicar Alt e clicar no quadrado, repara que eu mudei, tá vendo? Eu tenho como acessar por aqui ou apertando o Alt, eu posso navegar e selecionar. Então, apertei Alt, selecionei o box. Se eu der uma olhada aqui embaixo em Geometry, lembra que eu subdividi aqui em Divide? Tá vendo aqui, ó? Ele tá com 7 subdivisões. Se eu vir aqui agora em Subtool e clicar All Low, repara o que vai acontecer. Ó, ele vai pegar tudo que eu tiver com subdivisão e vai colocar no mínimo possível. Para que serve esse All Low? E se eu apertar All High, tudo que tiver subdivisão vai lá para cima, para apresentar tudo. É um truque que eu faço dependendo do projeto. Quando o projeto começa a ficar muito denso, tem muita coisa subdividida, muito objeto. Antes de salvar, né, na hora de salvar, eu clico All Low para ficar tudo no baixo, todo mundo com o mínimo de subdivisão. E aí sim eu venho aqui em cima e salvo o meu projeto com Save As. Isso ele vai reduzir o tamanho do arquivo na hora de você salvar e vai ajudar também quando você for abrir o arquivo, ele abre muito mais rápido. Tá? Então é uma das formas para você otimizar o seu projeto, é simplesmente entendendo esse botão aqui, All Low e All High. E aí beleza, abri aqui, ele está tudo baixo, eu queria ver tudo alto. Você vem aqui, clica, vê o seu projeto com alta resolução, beleza? Aqui eu tenho Duplicate, né, o nome já diz, é para duplicar. Se eu clicar aqui, ó, ele duplica a Subtool. Se eu vier aqui no Gizmo, lembrando que o Gizmo eu apertei, ó, vou desligar esse aqui. Se eu ligar aqui, ele move todo mundo junto. Se eu apertar para mover, ó, vai todo mundo, tá vendo? Então sempre se ligue nesse botãozinho aqui, desliga ele, beleza? Você tem esse botão aqui, ó, eu movi a duplicata, tá vendo? Uma vez que eu movi essa duplicata, ela não está mais no eixo central do universo aqui, do nosso universo do ZBrush, tá? Se eu ligar o Floor, vocês vão ver que o eixo central é esse aqui, ó, onde tem esse gizmo aqui, essa linhazinha, ela sempre vai estar ali. Se eu mover o outro também, ó, eu movi do eixo central, não tem mais ninguém no eixo central, tá vendo? Esse eixo central aqui é onde vai funcionar a simetria, é onde tudo que você vai precisar de dar mirror and L, de tipo quando você flipa um objeto de um lado para o outro, sabe? A gente vai ver isso mais para frente, tá? Então assim, se eu estiver trabalhando com simetria, esse objeto não pode sair do centro. Esse que eu tirei, por exemplo, já não está mais na simetria. Só que você pode também trabalhar com simetria local. Como é que funciona isso? Uma vez que eu já movi aqui, eu vou vir aqui, ó, Transform, tá vendo? A gente tem um botão aqui, Active Symmetry, tá vendo? E tem um botão chamado Use Posable Symmetry, tá vendo? Se ele vai calcular, ó, ele tá funcionando. Deixa eu apertar aqui, Draw. Ó, eu tô fora do eixo, mas eu continuo trabalhando com simetria, tá vendo? Ó. Mesmo sem ele estar no eixo central. Tá vendo aqui o L sim aqui, ó?
se eu ligar o LSIM, ele funciona a simetria local, tá vendo? Que é aqui onde eu tô. Com o LSIM desligado, eu só consigo trabalhar com a simetria com ele no centro, no universo central. Tá vendo? Tá desligado. Repara que eu estou continuando trabalhando com simetria. Você vir aqui em Transpose, estou com Active Symmetry e estou com o meu X aqui, tá vendo? Agora, se eu estiver fora, que é esse objeto que está fora, se estiver desligado, por mais que você tenha ligado, repara que eu estou com a simetria ligada, só que ele só trabalha de um lado. Aí eu tenho que ligar o LSIM, tá vendo? Se você não ligar o LSIM, você não consegue trabalhar com simetria sem ele estar no centro do universo do ZBrush. Tá? Espero que isso tenha feito sentido para vocês. Tá? Continuando. A gente falou aqui do duplicate, né? Só vou precisar deletar essa que eu dupliquei agora. Para ter certeza se eu estou no objeto, às vezes eu aperto aqui o polyframe aqui, ó, o poly F, para ver, estou nesse objeto aqui. Às vezes eu me perco quando você tiver 300 objetos, 100, 50, não sei quantos. Às vezes eu quero, só para ter certeza que eu estou nele, eu aperciono aqui só para ver. Ele liga a polyframe, tá vendo? Se eu não quiser ir mais, eu dei duplicate, eu tenho delete aqui. Beleza? Ele deleta, não tem problema nenhum. Aqui a gente tem um append, que eu mostrei anteriormente, que você consegue dar inserir um objeto, uma primitiva, né? Seja o que for. E aí você fala, eu consigo dar um append num, sei lá, se eu tiver vamos dar exemplo, eu tenho um Frank, né? O Frank está aqui, só que eu quero pegar essa cabeça do Frank e colocar lá naquele projeto, digamos que eu queria colocar em cima do quadrado, certo? Eu posso simplesmente vir aqui, pegar a cabeça dele aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou na cabeça dele, ó, tô, tá vendo? Eu vou dar um copy, repara que eu copiei, eu vou vir no outro projeto e vou dar um paste, colei. Se eu apertar a tecla F para dar um frame, vocês vão perceber que a cabeça está bem desproporcional, está gigantesca, tá vendo? Então se eu apertar no meu gizmo, posso apertar qualquer um aqui, ó. Ele vai criar ele vai mostrar o gizmo aqui. Repara que eu estou em rotate, mas eu vou escalonar, porque eu vou estar usando o gizmo 3D, tá vendo? Se eu apertar aqui, ó, esse botãozinho para mandar ele para o centro do objeto, eu escalono e aperto aqui na setinha verde aqui, ó, escalono, puxo para baixo. Se eu apertar a tecla F, eu vou ver o projeto um pouquinho mais próximo. Aperto a tecla F, escalono. Então repara que eu consegui pegar um objeto e levar para outra cena, para outro projeto. Se eu quiser colocar aqui no centro, posicionar, eu vou rotacionar, vou fazer o que for. Então é assim que você consegue pegar objetos de um outro projeto e trazer para esse novo agora, tá? Com copy, e aí você dá um paste aqui no objeto. Duplicate já vimos, append a gente já viu. Tem esse aqui, o del, a gente já sabe que se você apertar esse del all aqui, ele vai deletar tudo. Del order, se você apertar del order, ele vai deletar tudo, menos o que você está selecionado. Aqui embaixo, vamos lá. A gente tem o split. A gente não vai usar muito, mas eu vou explicar para vocês o que seria isso. Deixa eu ver, mas para fazer o split, a gente tem que ter algumas coisinhas aqui. Deixa eu ver se tem esse projeto aqui, vamos lá. Bom, para fazer um split, a gente precisa ter múltiplos grupos ou múltiplos objetos dentro de uma subtool. Eu vou só fazer o seguinte, eu vou duplicar, vou dar duplicate, duplicar a cabeça, vou arrastar para o lado, a gente vai ver que tem duas cabeças, certo? Vou clicar na primeira cabeça, vou dar um merge down. Vou clicar aqui em merge, vou dar um merge down. Ok. E ele vai estar junto, tem duas cabeças. Repara que as cabeças ela tem grupos diferentes. Só no polyframe, vou desligar a linha aqui pra gente ver. Eu vim aqui no polyframe, ó, desliguei só a linha, tá vendo? Ele não vai mostrar a linha do meu decimation, a topologia. Tá? Então veja que eu tenho duas cabeças. Eu quero dar um split, né? Eu quero separar elas. Eu posso vir aqui em split.
Aí eu tenho Split to Parts, que é tipo, ele vai pegar os objetos que tem na cena e vai subdividir em vários subtools. Eu vou apertar ele aqui, ó. Ou tem o Group Split, tá vendo? Repara que ele tem dois grupos. Dois grupos assim, cada cor dessa é um grupo. Se eu quiser fazer mais um grupo, é bem simples. Se eu vier aqui clicar Ctrl, mudar aqui, clicar com o botão do mouse aqui no meu stroke e mudar para laço aqui, ó. Se eu clicar Ctrl e fazer aqui, ó, e dar um Ctrl W, já tem mais um grupo, tá vendo? Deixa eu dar mais Ctrl Z, Ctrl W. Se eu der um grupo split, ele vai separar essa cabeça, esse pedaço de cabeça e esse pedacinho aqui, tá? Então tome cuidado. O split to parts, se eu clicar aqui agora, ele vai subdividir, ó, ele vai separar dois objetos de novo, tá vendo? Porque eram dois objetos, cada um estava com um grupo diferente. Essa operação não tem como retroceder, não tem Ctrl Z para isso. Então tome muito cuidado, quando você faz isso é sempre bom salvar como, caso você não tenha certeza do que está fazendo, porque não tem como voltar atrás, tá? Vai acontecer muito de dar um split de uma coisa que você não, sei lá, um pedaço. Por exemplo, aqui eu tenho dois grupos aqui no objeto. Se eu der um group split, olha o que ele faz. Tá vendo? Ele separou, se eu apertar aqui solo, agora você vai entender para que serve esse solo, tá vendo? Ele separou esse pedaço para cá, ó. E eu não tenho como dar Ctrl Z disso. Muitas das vezes eu duplico a subtool inteira e dou o split para fazer o que eu quero fazer. Se caso der algum problema, eu tenho ele inteiro ainda, tá? Então tome cuidado com isso, tá? Se eu clicar na tecla solo novamente, né? O solo, como vocês podem ver, aonde eu estou selecionado, se eu apertar solo, ele vai exatamente mostrar aquilo ali e deixar sozinho. Se eu desligar, ele mostra tudo, beleza? Tá. O split é basicamente isso, e tem um merge, que a gente já viu, né? Que é um merge down, ele vai juntar o de cima com o de baixo. Tem um merge visible, que ele vai pegar todo mundo que está sendo visível. Vamos supor, eu vou esconder, eu vou deixar. Bom, deixei tudo visível, escondi tudo, só deixei o quadrado e essa cabeça quebrada. Se eu der um merge visible, ele vai criar um novo subtool, né, um novo projeto, vamos dizer assim, com esses dois juntos, tá vendo? Ele juntou o quadrado com aquela cabeça, que era o que estava visível, beleza? Eu utilizo bastante isso para juntar coisas, enfim. O que mais uso? Aqui, Boolean, tá vendo aqui, Boolean aqui? Vamos lá no projeto inicial, esse aqui. Não, esse não. Esse aqui eu vou deletar, vou vir aqui embaixo, del all, a gente já viu como é que faz isso. Vou vir aqui, ó. Beleza. Deixa eu só desligar os olhinhos aqui. Lembra que eu criei uma bola e liguei o Live Boolean e ele mostrou aqui a operação booleana, só que ainda não está executada isso. Então o Boolean aqui embaixo, se eu clicar Make Boolean Mesh, ele vai criar mais aqui, ó, um projetinho, mas já com o Boolean aplicado. Se eu clicar o Polyframe, vocês vão ver, se eu ligar a linha aqui, vocês vão ver que a geometria daquela esfera agora, né, ela até fica projetada aqui, ela cortou esse quadrado aqui. Isso aqui a gente vai usar bastante quando estiver trabalhando o projeto na parte de engenharia, de corte, fazer as chaves e tal. Então, exatamente é com a operação booleana aqui, o make boolean, né? Aqui embaixo a gente não usa. Projectile a gente não vai usar agora, a gente vai usar mais para frente, tá? Mas vocês vão entender isso. O struct a gente também não vai usar. A gente tem o geometry, que a gente já viu que tem a subdivisão, né? Divide. A gente tem o SMT aqui, que é o smooth, certo? A gente vem aqui embaixo, deixa eu ver. Acho que daqui para baixo, o que eu posso mostrar aqui por enquanto, aqui na introdução, é esse Zero Mesh aqui e o Dynamesh, que são importantes de entender agora. Vamos lá, Dynamesh. Vou clicar aqui. Eu estou com um objeto aqui, vou clicar um polyframe dele. Não, vamos pegar primeiro esse que a gente fez a operação booleana, tá vendo? Que ele vai ser útil aqui. Uma vez que eu tenho a operação booleana, repara na topologia dele, tá vendo? Tá bem
digamos, está bem própria, vamos dizer assim. Quando a gente começa a esculpir, a gente precisa ter uma superfície boa para esculpir, né? E o Dynamesh ele faz exatamente isso. A gente vai ver mais para frente, mas aqui é só para ter uma introdução. Repara que esse 128 é a resolução dele, tá? Esse blur aqui é quando o computador computar essa superfície, ela vai aplicar uma suavização com a potência de 2. Enfim, se eu colocar aqui 100, ele vai aplicar, vai dar uma suavização muito forte. Então, 2 é praticamente, já vem já programado assim. Do jeito que tiver aqui, eu vou dar um Dynamesh. Repara que ele aplicou o Dynamesh, ele diminuiu a quantidade de polígono consideravelmente e desfez praticamente o shape inicial que eu tinha, né? Tá vendo? Tava assim, eu dei Ctrl Z. Digamos que eu queira dar um Dynamesh, mas eu quero continuar com isso aqui, né? Eu quero continuar com essa geometria, o máximo possível. 128 não foi o ideal. Geralmente eu sempre dobro. Ou, sei lá, boto, imagino mais ou menos a metade, 256, não sei. E eu vou dar um Dynamesh. Repara que agora ele constrói, ele refaz a topologia, mas ainda deu uma diminuída, né? Então, assim, vou aumentar aqui para 1870. Ele fez, está bem denso, né, e manteve a geometria. E aqui do lado tem um botão chamado Project, tá vendo? Quando você ativa ele, vou diminuir aqui para 256. Quando você liga o Project e aplica o Dynamesh, ele aplica o Dynamesh e tenta projetar mais os detalhes que tem. Às vezes ele demora mais um pouquinho quando você liga o Project, mas é por isso. Porque além dele refazer a geometria, ele vai tentar projetar mais esses detalhes. Tá? Então o Project é justamente para isso. Deixa eu botar aqui 300, vou dar Ctrl Z. Tá aqui 300. Agora, o interessante é que o Dynamesh ele vai funcionar, vai ter relação muito com o tamanho do objeto que você tem. Então, assim, se você tiver um objeto muito pequenininho, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Eu vou voltar atrás, eu vou pegar, vou tirar uma cópia desse aqui, eu vou dar um duplicate e vou botar ele para cá. Eu vou pegar esse mesmo objeto aqui, vou dar um duplicate, botar ele aqui para cá. Esse objeto aqui eu vou ampliar ele, sei lá, tentar ampliar ele consideravelmente em relação ao quadrado que você está vendo aí. E vou fazer um teste aqui que você vai entender. Repara, está bem grande, né? Beleza. Eu vou desligar ele aqui, ó. Vou clicar nesse olho e vou ficar somente com o pequeno primeiro. Ou posso apertar solo aqui. Ligo o olho de novo, aperto solo, só para a gente ver. Eu vou desligar o chão, o floor, deixar só a perspectiva. Beleza. Olha só que interessante. Eu vou pegar esse quadrado menor aqui, que eu não ampliei, e vou colocar ele, um Dynamesh, de 128. E vou aplicar. Não mexi em nada, é o default mesmo, é o padrão. Vou aplicar Dynamesh de 128. Beleza? Vou pegar agora esse maior e não vou mudar nada também. Vou aplicar o mesmo Dynamesh. Repara que está até demorando. Olha a densidade desse aqui em relação ao pequeno. O pequeno até perdeu o detalhe, tá vendo? Ele perdeu o detalhe. O maior manteve todos os detalhes, mas eu não mudei o número de resolução. Ou seja, a resolução ela existe aqui, tá legal, mas vai depender muito do tamanho do objeto que está no universo do ZBrush, 3D do ZBrush. Esse é um tipo de coisa que confunde muita gente que está começando. Ela não está entendendo por que ela botou 128 e ficou tão ruim, e de repente ela botou 128 no outro e ficou bom, e ela fica sem entender. Então, assim, dependendo do objeto que você está fazendo, imagina assim, eu estou fazendo aqui o Godzilla, né, um monstro, um gigante, e o Dynamesh do gigante, ele vai ser sempre menor. Eu estou falando de um projeto junto, tá? Se todos os objetos estão sempre perto um do outro, estão no mesmo projeto, tá?
Então, tem esse aqui, eu vou usar o Dynamesh nele. Só que ele tá tão grande, é um monstro tão grande em relação ao outro personagem ou cenário, que o número de a resolução aqui, ela tem que ser um pouco menor, senão fica muito pesado. Ó, eu reduzi ela para 120. Oh, vou reduzir aqui para 16 e vou aplicar o Dynamesh. Agora sim, tá vendo? Eu tenho quase o mesmo efeito que eu tenho. Agora, se eu aplicar o de 16 nesse aqui, ele vai... Vou aplicar o de 16 aqui, ó. Ah, mais uma coisa, uma vez que você aplica um Dynamesh no objeto e você não altera ele, não dá um smooth, não edita, não faz nada, o Dynamesh não aplica, tá? Então, de vez em quando eu dou só um smooth aqui e aperta Ctrl, clica fora e arrasta, que ele aplica o Dynamesh automático. Repara que com 16 ele quase não segurou nenhum detalhe. Então, tenha sempre isso em mente. A resolução do Dynamesh vai corresponder ou vai ter uma diferença de acordo com o tamanho do objeto, tá? Tamanho da sua cena. Então, se eu estiver trabalhando com o meu personagem, todos os objetos dele vão estar sempre grande, muito grande, eu vou sempre trabalhar com resolução menor. Se o objeto for muito pequenininho, se eu estiver trabalhando fazendo miniaturas, por exemplo, você vai fazer uma miniatura, uma mini de 2 polegadas, você já pensa, já sabe logo que se você for usar o Dynamesh vai ter que ter uma resolução um pouco maior, beleza? Espero que isso fique bem explicado, qualquer coisa é só me perguntar quando eu abrir para perguntas. Deixa eu só passar mais um pouco aqui embaixo, o Zero Mesh, tá? Vamos lá. Zero Mesh, eu vou primeiro deletar, aqui, ó, apertei Alt e cliquei nesses objetos aqui, estou deletando, e eu vou usar o Zero Mesh nesse carinha aqui. Como é que é isso? Eu vou duplicar ele, eu venho aqui Duplicate, vou clicar com o meu gizmo, tá? Só por fato de mostrar, repetindo o processo várias vezes. Vou pegar esse aqui, vou clicar em modo solo, tá? E vamos aqui no Geometry, mais uma vez, e vamos vir no Zero Mesh, né? Logo abaixo de Dynamesh. Os outros, não se preocupe por agora, são os mais importantes, Dynamesh e o Zero Mesh. Beleza, estou aqui no Zero Mesh, repara que eu tenho a topologia, né? Está bem diferente essa do círculo aqui, de onde eu apliquei a operação booleana, certo? Beleza, do jeito que está aqui, eu já vou apertar o Zero Mesh. Ele vai pensar um pouquinho e ele vai aplicar o Zero Mesh. O Zero Mesh, ele vai computar a superfície desse objeto e vai distribuir quadrados em cima dele e vai tentar manter o shape baseado nessa resolução que tem aqui. Esse Target Poly Count aqui é um alvo de resolução, vamos dizer assim. Está com 5. Ele vai te dar isso aqui. Repara que os loops, né, ficou bem estranho, mas enfim, ele tenta calcular aqui. Vou dar Ctrl Z. Eu vou aumentar aqui para, sei lá, 15, só para não ficar muito pesado. Eu vou aplicar de novo. Esperar um pouquinho. Para que quanto mais eu aumento essa resolução, mais ele vai exigir da sua máquina. Beleza, fez, mas mesmo assim algumas coisinhas não ficaram legais. Nessa ZBrush 2019 agora, você pode ter aqui, ó, quando você clicar em Zero Mesh, eu vou deixar 5 novamente, tá? Que é o que vem normal dele, o padrão. A gente tem aqui um negócio chamado Keep Groups e Detect Edges, tá vendo aqui? Quando você liga esses dois, repara que eu tenho grupos aqui, tá vendo? Tem essa cor diferente, deixa eu desligar aqui a linha. Todos esses são grupos. Ele vai tentar manter o grupo e vai detectar as edges e vai tentar solucionar essa distribuição de quadrados em cima da superfície para mim. Vou apertar aqui mais uma vez o Zero Mesh. Vamos ver o que ele vai me dar aqui. Ó, ele fez, continuou mantendo o grupo. Se eu ligar as linhas, repara que ele conseguiu achar as edges e dar uma ajeitada para mim. Aqui ainda não está legal, precisar ficar melhor. Mas ele é bem
bem legal, né? Porque se eu tivesse que fazer essa retopologia na mão aqui, realmente dá muito trabalho. Então, assim, o Zero Mesh ele é muito bom para isso. Para você gerar uma malha base com Dynamesh. Depois você usa o Zero Mesh para que aquilo fique de uma forma mais, com uma topologia melhor para trabalhar. E através daqui a gente vai esculpindo em cima disso, tá? Só para ter uma base mesh melhor para esculpir. Óbvio que se eu aumentar aqui, de em vez de 5, colocar 10, acredito que ele vai manter melhor ainda esse shape, ele vai tentar manter melhor o pré, a blocagem que eu fiz, vamos dizer assim, pensando em blocagem, tá vendo? Ele vai tentar trabalhar melhor nessa topologia, tá? A gente vai entender ao longo quando a gente for desenvolvendo o nosso projeto, a gente vai ver na introdução do Max, 3ds Max, como é que eu utilizo o programa para a gente ter essa topologia de uma forma muito melhor, muito mais controlada, mas o Zero Mesh também adianta bastante, tá? Aqui dentro o resto é bem tranquilo, aqui Half, aqui, se eu clicar aqui Half, toda vez que eu aplicar o Zero Mesh, ele vai me dar sempre metade da quantidade de polígonos que tem aqui. Toda vez que eu aplicar, ele vai diminuindo na metade. Tá vendo? Ele vai meio que fazendo uma... Ó, repara que ele deu uma ajeitada aqui melhor, tá vendo? Os polígonos ficaram... como o Base Mesh aqui tá bem legal, tá vendo? Então eu utilizo muito esse metade aqui, o Half, né? Semi, ele vai colocar a mesma quantidade no Semi, e Double ele vai dobrar a quantidade que tiver ali aplicando o Zero Mesh. Tá beleza? Outro lugar importante também que vocês precisam ver agora é esses dois aqui, um Modify Topology. Aqui tem várias coisas, tem Mirror Node. Mirror Node é o seguinte, deixa eu só dar Ctrl Z aqui, deixar assim. Mirror Node é assim, ó. Digamos que eu estou esculpindo. Deixa eu botar aqui, deixa eu desligar. Vou voltar até antes de aplicar isso, até aqui. Digamos que eu esteja esculpindo de um lado e por acidente eu não desliguei, eu desliguei a simetria, só fiz esse lado, mas eu queria que ele fosse para o outro lado. Se eu clicar Mirror Node, repara que ele faz, ele dá um mirror, né, ele copia para o outro lado e já solda no meio, né, ele reconstrói minha simetria, tá? Vou dar Ctrl Z. Se eu construir só desse lado aqui, ó, se eu vier nesse lado aqui, digamos que eu chego aqui, vou dar um Ctrl D, né, que eu subdivido, e aí eu chego aqui e queria construir desse lado aqui, ó. E aí eu falo, cara, não esqueci de ligar a simetria, né? Beleza, o Salvador me falou que é só vir aqui e apertar no Mirror Node. Só o que acontece? Se eu tiver Mirror Node com subdivisão, ele não vai aplicar. Ele vai falar que eu tenho subdivisão aplicada, ou seja, eu tenho que deletar a subdivisão. Passo 1. Eu tenho que vir aqui del lower, né? Que é, se eu clicar em del lower, eu vou deletar. Não é que eu vá deletar, mas eu vou me desfazer do nível de subdivisão aqui que eu tenho controlado. Eu vou deletar, eu vou ficar só high aqui, eu só estou high poly, né? Só estou só com a quantidade alta de polígono. Mas se eu apertar aqui Mirror Node, olha o que aconteceu. O lado de cá, o lado que eu não queria, foi para o outro lado. Se eu der Ctrl Z aqui, ó, você vai ver, eu quero que esse lado aqui vá para o outro lado. Isso é um tipo de coisa que tem aqui no ZBrush. Acredito que pode até ser um erro de programação ainda, porque ele poderia colocar aqui um botãozinho aqui para dizer se quer ir para a esquerda ou para a direita, não sei, para orientar isso. Então, a solução encontrada até agora é o seguinte, você vem aqui, aí vocês vão ter que vir aqui no Deformation, tá vendo? Aqui em Deformation é tudo relacionado a posição do objeto, enfim, tudo, mas tudo controlado com números, tá? Aquilo tudo que a gente fez de mover aqui com o Transposer, escalonar e tal, ele tem aqui também no Deformation, mas com números, tá? Eu nem uso muito esses daqui, eu uso mais aqui em cima, aqui, ó. Eu uso aqui o Size, tá vendo? Ó, ampliando, diminuindo, tá vendo? Mas o que eu quero mostrar mais aqui é esse aqui, ó, é o Rotate. Se eu clicar em Y e desligar o Z aqui, ó, e der um Rotate, repara. Deixa eu só dar... tá.
O que está acontecendo aqui agora? Eu tenho o meu objeto, ele está fora do eixo central, tá vendo? Quando eu dou um rotate aqui, ó, o que ele faz? Ó? Opa, vou dar uma rotacionada aqui, ó, rotate. A rotação dele está pegando o eixo do centro do universo do ZBrush. Se eu ligar o chão aqui, ó, se vocês entenderem o que está acontecendo, lembra que eu copiei e arrastei para o lado? E se eu der o rotate aqui, ó, ele está rotacionando em volta daquele objeto ali, porque o eixo central é ali. Então, esse é um tipo de coisa que você tem que lidar aqui. São soluções de problemas simples, né? Vamos dizer assim. Se eu clicar aqui no rotate do transposer, eu consigo rotacionar só esse objeto. Como eu sei que o meu eixo está dentro do centro dele aqui, é só apertar esse botãozinho e vai para o centro. Se eu clicar o Shift e clicar isso aqui, ó, repara que ele vai em graus, ó, graus, até chegar 180. Tá vendo? 180. Ou seja, eu coloquei ele invertido. Se eu vier aqui agora em Mirror Node, repara que agora eu consegui o que eu queria, só que eu tive que rotacionar o objeto, tá vendo? Mas do jeito que está aqui, se eu rotacionar de novo ele, 180, ele vai ficar de frente e vai estar o lado certo que eu quero. Então são coisinhas bobas assim, que se você quiser fazer aqui, o ZBrush ele não tem um botão. Se eu quiser fazer um mirror e escolher o lado, repara que eu não estou no eixo central. Mas se eu quiser escolher um lado, eu tenho que rotacionar o objeto para que aquele lado que foi programado pelo programador, não sei, ele programou um lado para ir para o outro, mas eu não sei, ele não programou o outro para ir para o outro lado, não sei por quê. Acredito que no futuro eles vão colocar um botãozinho aqui para escolher o lado, mas isso aqui é uma soluçãozinha simples do básico que eu acho que pode ajudar vocês aí mais para frente, tá? Modify Topology, coisas aqui. Aqui eu acho que vocês têm que estar de olho também. Deixa eu ver aqui. Ó. Em Modify Topology é mais Mirror Node. Tem esse aqui, o Del Hidden também. Digamos que eu vou pegar aqui, ó, vou clicar Ctrl Shift. Se eu clicar Ctrl Shift, repara aqui que no meu brush ele vai mudar, ele vai ficar um pontilhadinho, tá vendo? E vai ficar um retângulo aqui embaixo. Se eu clicar arrastar, ele vai fazer um quadrado verde. Tudo que tiver nesse quadrado verde vai ficar na tela e quem tiver fora vai sumir. Se eu apertar o Alt, inverte. Tudo que tiver no quadrado vermelho vai ser oculto. Eu vou esconder. Ó. Eu escondi, tá vendo? Se eu clicar Del Hidden, aqui, ó, Del, eu não tenho mais nada lá. O que estava escondido fica um buraco aqui. Deixa eu dar Ctrl Z. Isso aqui pode ser, eu posso retroceder, então não tem muito problema. Então, assim, às vezes você quer ocultar ou deletar esse pedaço, Del Hidden, aqui, ó, Del, opa, aqui, ó, Del Hidden, certo? Tem um outro botão aqui chamado Close Holes aqui, tá vendo? Se eu apertar Close Holes, ele tapa os buracos, tá vendo? Ele tapou o buraco. Então, às vezes eu quero simplesmente cortar um pedaço e tapar e depois continuar esculpindo, eu utilizo isso. Aqui dentro a gente vai usar mais isso mesmo, o resto quase não uso mesmo. Deixa eu ver, o outro que a gente vai, é o que eu gostaria que vocês soubessem também onde é que está, é esse aqui, ó, Position, tá vendo? Position, ele vai mostrar em números a posição do objeto no universo 3D do ZBrush. Por que que é importante? Porque às vezes você quer pegar um objeto e ter certeza se ele está no centro do universo 3D mesmo. Vamos supor, esse aqui mesmo, repara a posição dele em X, está em milhão e pouco, Y, tá vendo? Se eu clicar no outro, vou apertar a tecla Alt e clicar no outro objeto. Repara que a posição, eu posso colocar 0 aqui, ó, 0, 0. Repara que ele está andando lá na tela, 0. Então é como se eu estivesse colocando o ponto pivô dele no eixo central, no centro do universo. Tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, no meu gizmo e apertar esse aqui, ó, ele está no centro, tá vendo? Aqui é meu centro da massa do objeto. Essa massa está dividida no meio aqui, ó. Aqui é considerado massa, nessa pontinha até a outra ponta, é a massa dele toda aqui. Então ele coloca o gizmo no meio. E esse meio agora está no centro do universo. Então aqui
Às vezes você pode acidentalmente mover ele um pouco para o lado, digamos. Repara que eu movi um pouquinho para o lado, já mostra que no eixo X ele saiu do lugar. Então, se eu quiser botar de volta, então é bom para corrigir às vezes o projeto. Acidentalmente você pode mover. Acontece muito no início, quando a gente não sabe mexer muito bem. Às vezes treinando, mexendo aqui no gizmo, você pode tirar ele do centro e não perceber. Então aqui o position ele vai te mostrar aonde está o objeto no universo 3D aqui. Beleza? Aqui embaixo, essa aqui eu vou passar mais para frente. Acho que de introdução mesmo no ZBrush agora, essas são as partes mais importantes. Eu vou pausar o vídeo aqui para abrir para perguntas e vou voltar falando sobre brush e eu acredito que a gente consegue terminar nossa aula por hoje.